Bicho de Sete Cabeças é uma coprodução com a Itália. E eu lembro que quando eu estava lá finalizando o filme, eu me sentia ali, foi um momento, aliás, muito difícil para mim, porque era o meu primeiro filme. A Itália é um país muito machista, então era uma mulher diretora, que eu sentia que as pessoas não me ouviam, não me respeitavam. E eu era do tal do terceiro mundo, né? Então, também assim, imagina, lá não tem cinema, né? E depois eu voltei com As Melhores Coisas do Mundo para o lançamento, para lançar o filme lá, na sala de cinema, e eu senti uma inversão. Eu senti o nosso cinema forte e eles com uma dificuldade enorme, uma economia, né, todo mundo vivendo a crise mundial econômica, e o audiovisual também sentindo bastante lá fora. Então, assim, hoje em dia é mais fácil produzir um filme no Brasil do que na Itália. Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. A gente fez 3 anos há pouco tempo e se você tiver interesse em ouvir todas as conversas sobre a natureza humana que a gente já teve, acesse no Território Eldorado, no Casa do Saber, no quemsomosnós.com.br ou então no podcast. E inscreva-se no nosso canal do YouTube. Hoje é mais um Quem Somos Nós sobre cinema brasileiro. A ideia é conversar com quem fez e entende da história do nosso cinema. Aqui com a gente, a premiada diretora e roteirista Laís Bodansky. Laís, quem é você? Essa é uma pergunta que eu faço o tempo inteiro, né? E, aliás... Bem-vinda ao clube. Bem-vinda ao clube. E é engraçado que eu comecei a trabalhar com cinema, me provocando também, sempre assim, que história eu quero contar? Qual é o meu discurso? Né? O que eu tenho para dizer para o mundo? Né? Isso lá, quando eu estava no colegial. Na faculdade? Não, antes, até um pouquinho antes. Comecei a brincar com vídeo, eu sou da geração do vídeo, né? E comecei a trabalhar com vídeo e fazer essas brincadeiras autorais. Participei do Festival do Minuto. Então, o tempo inteiro eu me coloquei esse desafio que pelo menos uma vez por ano eu tinha que fazer um filminho, ou um documentário, ou uma ficção, com um discurso meu. Isso é quando? Isso, eu tinha 17 anos, 16. Tá. E aí é a sua busca de quem era você? Porque... E por que você achava que tinha que contar uma história? Você já pensou nisso? Por que era importante para você contar uma história? Por que era importante? Ainda é, né? Na verdade. Então, por que é? Por que é importante contar uma história? Interessante, assim, normalmente é uma história que me interessa, que me emociona por algum motivo e que eu quero dividir com outras pessoas. Esse sentimento, né? Assim, Bicho de Sete Cabeças, por exemplo, quando eu li o livro do Carrano, eu escutei um grito que ele dava no livro dele e eu fiquei com vontade de ampliar aquele grito dele. E ampliou bem, né? Foi super bem. Né? Mas esse desejo primordial, essa primeira sensação de que essa história eu tenho que contar, quase que não dá para explicar muito bem. É uma necessidade, fica um pouco vital, assim, eu preciso, né? Não dá para viver sem. E esse grito, esse filme, essa história, né, que eu quero amplificar, passar para frente, tem a ver comigo, tem a ver com minha visão de mundo, né? Eu quero dividir minha visão de mundo com outras pessoas. E isso eu entendo como que é por isso também que dá frio na barriga de fazer, que é o trabalho com uma assinatura. Né? Assim, a gente pode também pegar essa mesma história e levar para outro diretor, ele vai contar de outro jeito. Né? Mas como é que eu conto essa história? E diz muito sobre você o jeito que você conta. Exatamente. As escolhas que você faz, não é isso? E é um grau de exposição. Você finge que está contando a história, uma outra história, mas no final as suas escolhas
determinam quem é você, não é isso? Exatamente Determinam isso. não, elas demonstram quem é Demonstram, não você. tem como disfarçar, né? Não tem, e por isso também dá tanto É frio na bom ficar barriga. assim exposto? Tem são as duas sensações, né? Assim, é muito gostoso dividir, é muito gostoso quando você percebe que o outro entendeu ou que ele está dialogando com você e que ele se apropria do seu discurso e ele leva para outros lados, né? Então parece que faz sentido na vida, né? Assim, não estou aqui só para me divertir, é para me divertir também, mas é para dividir com as outras pessoas e é como se eu deixasse aqui, né, no planeta Terra uma cartinha, né, assim, minha para o futuro, né, assim, tem uma chance muito grande dos meus filmes existirem. Eu não vou mais estar aqui, os filmes vão estar aí, né? Quantos filmes eu estou vendo agora de cineastas que já morreram? E são discursos que chegam para mim, que fazem sentido para mim hoje, que me alimentam também, né? A gente tem isso na literatura também, isso não é um Claro, privilégio do claro. audiovisual, né? O audiovisual é apenas uma nova ferramenta, né? Não é à toa que agora, recentemente, vocês também estão usando essa ferramenta, né? Então, assim, é uma ferramenta que está aí, a gente tem que saber entender essa linguagem, se apropriar dessa linguagem. E eu gosto dessa sensação de pensar que essas histórias elas vão ficar aí durante muito tempo, né? Alguém lá na frente pode descobrir, um pesquisador pode achar e entender, nossa, olha só como é que era naquela época, como as pessoas pensavam, como elas se comportavam, né? Assim, eu acho interessante, por exemplo, quando teve a polêmica, né, do Monteiro Lobato, dos livros, né, nas escolas, como que os livros do Monteiro Lobato, que mostra, né, a tia Anastácia, uma negra, e virou toda essa polêmica, tem que tirar, Como? Isso explica um pensamento historicamente, de uma época. como se Você tem que colocar no contexto. E a arte é bacana por causa disso, né? Ela serve... Enquanto a gente te esperava, a gente estava exatamente discutindo isso. Não o Monteiro Lobato, a gente estava num nível diferente, estava falando do Mussum. E dos Trapalhões que também espelhavam alguma coisa que na época, o pensamento de uma época, daquele né? momento onde o Dedé, o Didi não estava ofendendo o Mussum quando ele xingava de negão ou que não estava xingando, mas que de repente hoje é uma coisa que não funciona. Não funciona. Mas que reflete o que acontecia lá. A gente estava conversando, Monteiro Lobato é mais chique, mas assim, mas o assunto é o mesmo, mas o assunto era o mesmo. Mas eu quero voltar numa coisa assim, quem é você? Para a gente começar de novo. Porque, se eu entendi assim, eu sou uma pessoa que quero contar histórias, é isso? Vou contar poucas histórias na minha vida e por isso eu tenho que escolher muito bem. Então, essa consciência eu tive logo no começo da minha profissão. Que é uma profissão que envolve muita gente, uma equipe muito grande e, consequentemente, também muito dinheiro, então leva tempo, né? E no Brasil é mais complicado, é isso? Não é tão... Em relação a outros países, não. Até que a gente tem uma política cinematográfica aqui especial, que nos dá uma certeza. Hoje a gente conquistou isso, né? E o cinema brasileiro ele tem uma produção significativa em comparação a outros países da América Latina. Pobres, outros países pobres como a gente, é isso. Olha, e nem tão pobres. Fora a Índia. Né? Se for comparar com a Itália, com outras, assim, a França ela é um pouquinho diferente. Mas a Índia produz muito mais que a gente. Eu sei. Eles têm um efeito que se chama Bollywood. Né? Eles não têm a TV forte, como a gente tem, mas eles têm o cinema forte. Né? A TV deles é o cinema. Eles têm uma indústria, eles têm estúdios, eles têm finalizadoras. Hoje mais do que em Hollywood, né? A produção, maior número de filmes do que nos Estados Unidos. Agora, a nossa estrutura de cinema é melhor do que a Itália atualmente? É isso que eu entendi? Nós produzimos com mais facilidade, sim. E a Itália, na década de 60, 70, era um farol. E mesmo quando o Bicho de Sete Cabeças é uma coprodução com a Itália. E eu lembro que quando eu estava lá finalizando o filme, eu me sentia ali, foi um momento, aliás, muito difícil para mim, porque era o meu primeiro filme. A Itália é um país muito machista, então era uma mulher diretora, que eu sentia que as pessoas não me ouviam, não me respeitavam. E eu era do tal do terceiro mundo. Né? Então, também assim,
Imagina, lá não tem cinema, né? E depois eu voltei com As Melhores Coisas do Mundo para o lançamento, para lançar o filme lá, na sala de cinema, e eu senti uma inversão. Eu senti o nosso cinema forte e eles com uma dificuldade enorme, uma economia, né, todo mundo vivendo a crise mundial econômica e o audiovisual também sentindo bastante lá fora. Então, assim, hoje em dia é mais fácil produzir um filme no Brasil do que na Itália, por incrível que pareça. Nossa, que loucura isso. Então, me conta a tua experiência. Você está falando, eu escolhi porque eu sei que vou contar pouco, porque é um processo longo, tá certo? Ou seja, tem que ter uma paciência enorme da vontade de contar até o filme estar pronto, não é isso? Exatamente. No Brasil demora quanto tempo? Eu sei que é chato sempre falar de uma, mas os seus filmes, sei lá, 3 anos, 5 anos? 3, 4 anos, da ideia, quero essa história, vou fazer, e o filme está em cartaz, né? 4 anos, vai fácil. Nesse período você não muda de ideia, fala, não quero mais contar? Assim, não te acontece isso? Eu fico olhando e falo assim, em 4 anos eu não sei se eu quero falar a mesma coisa que eu queria falar. É o contrário, eu vou me atrás. apropriando cada vez mais. Isso eu acho muito gostoso do cinema, diferente da TV, que exige uma velocidade maior, que é legal também. É outra coisa. É outra coisa. É outro tipo de alimento, vamos dizer Isso, assim. Exatamente. Mas o cinema, ele te dá o tempo da pesquisa, de me apropriar da história, de conversar aqui com você, olha, o que você acha sobre esse assunto? Ou então de montar uma equipe que vai trazer informações para mim, Você de fazer... Amadurece. E melhora. Melhor, exatamente. É isso? Fica cada vez mais gostoso. E não te acontece, já te aconteceu isso? Você antes achava que o foco do filme era uma coisa e neste processo de amadurecimento você percebe que o filme é outra coisa? Sim. Né, que são os 4 anos. Talvez você fizesse em 6 meses, não desse tempo de você perceber. É bom, então, que demore? É bom que demore, exatamente. É estranho esse meu discurso, mas eu tenho... falar, é isso que eu ia falar. Porque, assim, muita gente reclama, porque demora muito para conseguir o dinheiro. Eu falei, gente, eu acho bom. Não acho ruim, não, entendeu? Porque é o tempo também para você ter essa certeza de que essa história faz sentido. Mas você não treina menos? Agora, olhando de um outro ponto de vista. O set de filmagem, né? Você treina menos. Isso, na vida tudo é assim, tá certo? Verdade. Com o maior talento que você possa ter, você ou qualquer um, ou eu, qualquer um, assim, quanto menos você treina, não tão bom você fica. Não é ruim que a gente treine menos? É ruim, você tem razão. E aí, só que aí você faz outras coisas também, né? Eu tenho os meus projetos autorais de longa-metragem, mas eu faço também outras coisas. O ano passado, por exemplo, eu fiz para a TV, para HBO, eu dirigi 2 episódios do Psi, a série que o Contardo Caligares dirige e escreve com o Dottore. E, nossa, foi uma experiência tão gostosa e aí rápida, né? Assim, então, no processo, treina. Aí é set... Porque é isso, né? Treinar. Além, de, claro, das ideias e tal, pelo menos existe muita gente que fala que o nosso cinema às vezes não chega lá porque treina menos. É isso? Você vê assim também? Não. Não? Não. Como você vê? Porque eu acho que o problema do nosso cinema não é só técnico. Tecnicamente, nós somos bons há muito tempo. Porque a gente tem uma publicidade forte. Nasceu daí, né? O cinema brasileiro nasceu daí. Muitos técnicos migraram. No cinema brasileiro atual, não é isso? Não, mais eu acho, antigo, a gente... fora Atlântica. Estou dizendo tecnicamente, tá? Tecnicamente, a gente sempre teve excelentes técnicos que vieram da indústria da publicidade mesmo, né? Então, assim, nunca teve problema. A questão não é a fotografia, não é o som, não é... Mas eu acho a questão, sim, é o discurso. Que história você quer contar? O que você tem para dizer, né? Interessa mais alguém, né? Então, eu acho, quando muita gente compara, o cinema argentino... Fala-se direto. Direto, né? Por que os caras fazem mais sucesso que a gente? Eles são melhores que a gente? Tecnicamente, não. Mas eu acho que eles elaboram mais os seus roteiros, os seus discursos, né? E isso é que faz a diferença. Eu posso escarafunchar um pouco claro, isso? Porque isso é um assunto que volta, né? O argentino e o brasileiro, futebol, blá, e cinema agora. Porque um tempo atrás o cinema deles não tinha dimensão e de repente hoje tem uma dimensão maior que a nossa, eu acho, internacional. Pelo menos é a sensação que eu tenho, pode ser que não seja. Mas assim,
eles são um país de classe média há muito tempo, coisa que nós nem chegamos a ser. Um país onde o grau de educação é basicamente 100%, o grau de alfabetização e educação, e nós não chegamos lá. Isso não faz diferença? Faz toda a diferença. E eu descobri uma coisa muito curiosa, conversando com um taxista em Buenos Aires. Bom, primeiro que o taxista começa a falar com você sobre Freud. Eu achei isso muito engraçado. Então... Ele estava ouvindo música clássica na hora que eu entrei no táxi. Você sempre escuta música clássica? Não, sempre. Para ele era absolutamente normal, comum, assim, não era uma questão. Não, e ele, uma classe média mesmo, né? Você gosta do cinema argentino? Não, não gosto. Mas você assiste? Não, não vejo. Mas você não gosta e não vê? Não gosto do discurso dos cineastas. Ele conhecia os cineastas, ele conhecia o ponto de vista dos cineastas, a visão dele era tão crítica ao cinema argentino, ele tinha argumentação. Substância para poder falar. Ele via, ele criticava, ele debatia os temas. E aí eu descobri, na verdade, isso sim que me chamou a atenção, que na escola existe uma matéria no ensino médio deles que é psicologia. Então, além de ter a matemática, né, de ter a química, geografia, física, história, etc. Tem psicologia. E isso, na verdade, é um conhecimento, um autoconhecimento, um conhecimento do ser humano, que é uma ferramenta para o cinema fundamental, porque quando você vai desenvolver uma história, você desenvolve personagens. E as personagens nada mais é do que você entender essa complexidade, né, assim, que estamos aqui nós dois e a gente pode discutir sobre um livro, você vai ter uma opinião, eu vou ter outra. Você não está errado. Não necessariamente nenhum dos dois está errado, são visões diferentes. São pontos de vista. E o que é legal na hora que você constrói uma personagem é você entender por que você argumenta que o sofá verde para você é interessante, para mim não é. Não, eu tenho um trauma de infância com sofá verde, e aí eu vou construir ali uma lógica interna. Quem é essa pessoa? Quem somos nós? Quem é você? No final isso, para cada personagem. A história dele, o que ele sentiu, etc. E você acha que a gente não tem um treinamento? Não tem. A gente não tem. De vida. De vida, A não ser que individualmente você queira fazer isso, mas isso. Não é uma coisa natural. A gente não dá importância para isso, né? Então eu sinto que os cineastas, na hora que eles lá começam a escrever os seus roteiros, eles já estão uma catraca lá na frente, sabe? Eles já estão... a questão de descobrir personagem, o cinema argentino ele é famoso por ser cinema de personagem. Porque tem pouquíssima gente, né? No cinema, poucos atores. Mas cada um muito bem fixado ali. Muito. Você mergulha naqueles dramas, você percebe. E mesmo nas comédias, você sente né, aquele charme daquela pessoa específica. São todas pessoas que são muito específicas. Isso que é gostoso. Elas existem. De verdade. E elas a gente podem... não está conseguindo fazer isso. Eu acho que a gente está. O nosso cinema está caminhando para isso, até como fruto também da nossa política cinematográfica, porque agora existe uma linha de aportes financeiros da Ancine que é para desenvolvimento de projeto, de roteiro, para pesquisa, para não fazer com que o cineasta, como era antes, estou correndo atrás do dinheiro, chegou o dinheiro, teu roteiro, você não teve tempo, porque você não tinha dinheiro, para se dedicar ao roteiro. Quando sai o dinheiro, você tem que filmar. Você tem que filmar porque senão você perde o dinheiro. O roteiro que você tem. O roteiro não estava maduro. Então, agora a gente tem o tal do tempo do desenvolvimento, que isso leva pelo menos um ano e meio, só ali, escrevendo, pesquisando. Ao mesmo tempo, assim, o momento mais no passado, mais luminoso, pelo menos internacionalmente, do cinema brasileiro era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, quase nada de roteiro, teoricamente, tá certo? Não sei nem se é verdade isso. Essa frase é famosa, mas eu não sei se era assim que acontecia, porque pode ser só marketing, vamos dizer assim. Eu não sei se era assim. Assim, ao mesmo tempo é isso. Era uma coisa, se for verdade, não tinha esse amadurecimento. E foi os momentos onde ganhou a Palma de Ouro e etc. Era assim, primeiro. Segundo, aquele era um outro momento, né, do cinema e, portanto, isso valia. Como que você enxerga? Olha, o cinema novo é uma fase do cinema brasileiro muito bonita.
com todas né, a gente pode criticar, pode falar mal, pode falar bem, mas tinha uma coisa ali naquele momento, que eu assisti um documentário agora, né, recente, entrevistando, é material de arquivo daqueles cineastas da época, do Hirschman, do Glauber, né, do Kaká, né, falando, naquele momento, eles jovens, fazendo uma entrevista para uma TV, para uma rádio, ou um material de arquivo pessoal, eles fazendo uma reflexão ali, e a gente via como eles trocavam, como eles eram unidos, e também como eles trocavam não só no mundo dos cineastas, mas com as outras artes. Isso é muito importante, acho que para a criação e para a criação do cinema, que bebe de todas essas fontes. E a gente agora nessa vida maluca, né, a gente muitas vezes vai se isolando, se isolando, se isolando. Não acho Cinema isso... virou cinema, não virou parte da arte, ou mesmo as pessoas dentro do cinema já não trabalham não como troca grupo. tanto. Então, acho que o que é bacana do cinema novo era que um montava o filme do outro. Então, um é cineasta, eu dirijo, mas eu monto o teu filme, eu escrevo o teu roteiro, o outro vem e produz o meu filme. Eles todos trocavam tudo, não tinha essa coisa um pouco hoje, que é o nosso cinema, que virou uma indústria. E que a gente bebe muito numa fonte da indústria do cinema americano, que muitas vezes preocupada em retorno financeiro. Eu acho que sim, uma indústria é uma indústria, Tem né? que Então se sustentar de alguma maneira. é uma economia que gira, mas é cultura, é arte, né? E um país não pode pensar só em produzir cultura pensando do ponto de vista econômico. Né, assim, então, porque Essa é uma discussão enorme, você sabe disso, né? eu sei. Tem gente que acha que não, né? Não, uma coisa não anula a outra. Então, aliás, eu acho que essa... Mas às vezes anula, né? Às vezes anula, e não estou dizendo que é ruim. Às vezes, cultura não é necessariamente uma coisa que tem que ter um retorno financeiro imediato. Ela acaba dando, às vezes, lá na frente, e muito difícil de medir. Muito difícil de medir. Muito difícil de medir esse retorno que vai dar lá na frente. Então, assim, na verdade, não tem que ter. Agora, de alguma maneira, ele precisa se sustentar no mundo que existe. Acho que não é essa isso. a questão. O mundo é esse, não é outro. Uma coisa que tem, assim, né, assim, que as pessoas sabem um pouco, mas é sempre bom lembrar, a gente vive aqui, as salas de cinema no Brasil, elas vivem uma chuva, né, assim, forte dos produtos dos filmes americanos. Então, para você conseguir colocar um filme brasileiro em cartaz, é muito difícil, né, assim, é difícil concorrer com... Sempre foi, né? Não sempre é novo foi. Isso. E cada vez mais, o cinema... eu tenho a sensação que está mais fácil do que foi há um tempo atrás. Que tem mais filme brasileiro no cinema do que tinha um tempo atrás. Não é verdade isso? A gente produz muito mais. Né? E o que é legal é que agora a janela do cinema não é única. Né? Então, a gente tem depois a TV a cabo, você tem depois o VOD, você pode, né, alugar depois. Assim, eu acho que você consegue ter acesso. Hoje está mais democrático, mas nas outras janelas, não na sala de cinema. A sala de cinema, não. A sala mesmo, o ingresso que você saiba, isso, o filme entra, mas ele fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas em cartaz, sucesso. Né? Isso não é legal, isso não é bacana, assim, isso não gira uma economia. Né? Então, mas o que eu quero dizer é assim, que a indústria do cinema americano, ela tem como objetivo, porque eles são muito claros, eles não escondem isso, de ter um mercado não só interno nos Estados Unidos, mas no mundo, um objetivo de 100%. Né? Assim, qual é a tua carta no War? Ter 100% do mercado de cinema no mundo. Essa é a carta deles, Dominar, né? O mundo. Dominar o mundo. Dudinka, Vladivostok, não é isso? Então, e eles não estão brincando com isso. Por uma questão econômica, né? E também, aí vem aí todo um subtexto junto, que o audiovisual, ele, de fato, ele empresta um glamour para toda uma segunda economia, né? Que aí você tem a moda, você tem o turismo, né? Você tem a música, você tem... É inteligente. Né? Do ponto de vista... Porque é através da diversão. É inteligente. Exatamente. Eu acho bastante inteligente, assim, independente de a gente concordar ou não, ou da gente de alguma maneira sofrer com isso, é uma posição inteligente. De domínio inteligente, vamos dizer, porque é um domínio cultural em vez de ser um domínio
necessariamente. Tem das armas também, os Estados Unidos faz também o domínio das armas, mas no caso é um domínio soft, né? E é inteligente, é esperto. Claro, né? e isso essa forma, né, de você exportar o seu pensamento é uma forma também de você não deixar com que os outros pensem com seus próprios neurônios, né? Do meu ponto de vista, assim, eu gosto de cinema americano, não tem problema nenhum. Eu assisto e é bom, eles são bons. Eu entendi perfeitamente, fazem muito bem um monte de coisa. E tá tudo certo, aprendo muito com eles. Claro. Mas a gente também tem que entender quem somos nós, né? Quando você faz a pergunta, quem é você, Laís? Né? A gente também tem que perguntar, quem somos nós, Brasil? Né? Nós não sabemos. Mas Você também... não acha isso, que a gente tem um pouco de dificuldade de se colocar? A gente não consegue definir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo separado do cinema. É um país que, teoricamente, deveria ser um dos pontos turísticos, né, uns lugares turísticos mais fortes do mundo por toda a diversidade. Não somos. A gente tem um monte de coisa que a gente poderia nos definir. Hoje nós somos um exportador de soja e carne. Esse é o que define o Brasil, não é isso? É isso. É estranho, é pouco. A gente tem muito. E a gente mesmo não consegue se colocar de outro jeito. Nada contra a soja, nada contra a carne especificamente, tal, mas não é isso. Mas qual é o nosso lugar? Nós já tivemos um lugar cultural mais forte, não é? Com a Bossa Nova, ou na época do cinema novo, eu não sei se ele chegou a ter essa dimensão internacional, mas ganhou a palma de ouro, acho que foi forte, tá certo? Não, a gente, o que tem, de fato, lá fora, também tem, que a gente tem uma dificuldade, que é assim, existe uma caricatura do que é o Brasil, né? Então, assim, na hora que chega um filme que não mostra o Brasil favela, o Brasil carnaval, o Brasil... As pessoas não aceitam. Como uma história comum lá também, né? Assim, não, história comum não me interessa, né? Assim, um personagem comum vivendo seus dramas, né, do cotidiano. Então, existe um preconceito, né? E é difícil você desfazer isso, é muito complicado. Mas isso é um lado. O que mais me preocupa, na verdade, não é com o que os outros estão pensando da gente, mas é aquela tua outra pergunta, que é o que a gente acha da gente mesmo, né? E para isso eu acho que a ferramenta do audiovisual ela é muito importante. De uma certa forma, na música, quando a gente faz essa pergunta, a gente consegue responder um pouquinho mais quem somos nós, né? O Brasil, através da música, ele tem uma diversidade, porque o Brasil é enorme. Hoje nós somos sertanejos. É verdade. Das 100 músicas mais tocadas, se eu não me engano, só 2 não são sertanejas. Então, hoje nós verdade. Tem um gênero aí mandando, né? Hoje nós somos... E, de novo, sem preconceito nenhum. É um fato. Né? Hoje a gente se define assim, mas acho que é um fato de mercado também. Mas não é só o sertanejo, né? A gente claro, tem também os outros gêneros que estão aí descobrindo outras formas de sobreviver. Um mercado em movimento, mas a gente sabe que o Brasil, que nós temos uma afinidade com a música, que facilmente surge um novo artista, né? Assim como a gente sabe que tem muitos jogadores de futebol, a gente também sabe que aqui, em qualquer cantinho do país, você vai encontrar um músico de primeira, com personalidade, né? No audiovisual, não. Mas é treino, de novo? Aí não é só uma questão de treino, é de oportunidade. E que eu acho que aos poucos a gente pode mudar se tiver uma política aí de governo, sim. Porque, de uma certa forma, assim como lá fora fazem uma caricatura da gente, o fato do cinema ser caro, quem tem acesso a esse poder do discurso, né, é quem faz parte dessa elite intelectual, econômica, que tem acesso aos editais, que sabe o que está acontecendo e sabe levantar um projeto. Na hora que você dá oportunidade, você vai numa pequena cidade do interior do Brasil, numa periferia de uma grande cidade, e você dá a ferramenta, você ensina a usar, e você dá a oportunidade do discurso... E financiamento, é isso? E financiamento, vem um discurso diferente daquilo que eu achava que aquela pessoa... ia falar, exatamente. Então, esse novo Brasil do audiovisual, ele está nascendo aos poucos, ainda bem, através de um celular. Esse pessoal aqui, ó, da coleta é isso. Exatamente isso. Legal.
Não, mas é isso mesmo, assim, é você dar oportunidade para um outro discurso. Um outro olhar, uma outra maneira, né? Um país verdadeiro que ficou escondido muito tempo. Não é isso? Exatamente. Desenvolvi durante muito tempo oficinas de audiovisual nas periferias do Brasil inteiro, as oficinas Tela Brasil. Com uma equipe de educadores viajando e dando oportunidade, essas ferramentas, né? E aí foram produzidos mais de 300 curtas-metragens nas quebradas. Desses 300 e tanto, acho que 2 ou 3 tem o tema da violência explícita e tem arma. O resto não tem. Né? Então, assim, é curioso isso, porque aí já a gente até levantou os números para ver assim que você pode ir num bairro muito violento e dar a câmera para aquelas pessoas, eles não vão ficar sublinhando, olha, aqui é uma miséria, aqui é violento. Não, eu tenho meu drama pessoal. Tem outras coisas. Tem outras né? coisas. Tem outros assuntos. E é sobre isso que a gente tem que falar. Então a gente tem que mudar nossa visão da gente mesmo e ser mais, acreditar mais na gente. Mas não vai vir do centro para a periferia. Tem que ser ao contrário, certo? E estou falando só geograficamente, mas assim. E é política de governo. E é política de governo. Ou se descentraliza, não é isso? E deixa as coisas acontecerem, ou dificilmente ganha poder, porque tem poder, tem que dar poder. Tem que dar poder. Não adianta. Dá o espaço para o discurso. Eu brinco um pouco assim, eu fico muito feliz dessas câmeras de vídeo ficarem baratas, né? Que eu acompanhei, eu sou da geração que viu justamente nessa. Né? E agora a gente pode fazer cinema de qualidade com o celular, eu acho isso incrível, né? Então para dizer o que interessa é o discurso. Não interessa tanto essa parafernália, interessa o que você tem para dizer, né? Eu gosto desse conceito, né? E no Brasil, de uma certa forma, a música com a caixinha de fósforo sempre existiu numa periferia, não preciso ter uma parafernália inteira para criar uma música, para criar uma letra, né? As rodas de samba, né? Não, mas também quando é super bem arranjado, também é lindo. Não, é lindo, eu quero dizer, para nascer, para brotar, eu digo para brotar. Os grandes artistas, eles podem brotar. Claro. Né? Um grande jogador de futebol, ele pode aparecer num campinho ali, e aí, opa, quase isso é bom, sempre. Vem para cá. Quase sempre. Vamos fazer agora bacana, fazer direito, mas ele pode surgir. O audiovisual não podia. Até porque era muito caro. Porque era muito caro, né? Mas agora pode. Então eu acho que os celulares, as câmeras digitais correspondem para mim a essa caixinha de fósforo. Que você pode fazer um sambinha. Está libertando as pessoas. Está libertando. E agora você tem na internet, né? Assim, você pode colocar lá e de uma certa forma dar espaço para que os outros vejam. Também não tem mais o monopólio da distribuição, só vai ver o que eu vou dizer que você pode ver. Não, né, assim, claro que a gente não vamos ser tão inocentes. O que está acontecendo? Então, como você acha? O que está acontecendo com esse processo? Tem um monte de porcaria, né? Um monte de não porcaria, e muita gente diz que falta curadoria nesse processo, que é extremamente democrático, quem quiser põe o que quiser, tá certo? Ao mesmo tempo, tem muita gente que critica dizendo que tem muita porcaria, fica difícil de separar o joio do trigo. Como que você olha isso? É isso mesmo, acho que tem os dois lados da moeda, né? Nada é tão simples. Mas o que me preocupa mais, na verdade, nem é isso, porque uma pessoa curiosa, ela vai atrás, né? Ela vai saber e ela vai indicar. Olha, você viu isso aqui? Passa o link e tal, então essa coisa caminha. O que me preocupa um pouco é uma coisa que eu não domino tanto, mas eu sei que existe, que eu sei, por exemplo, que existe uma inteligência na internet em que quando a pessoa percebe que você gosta de música clássica, você só vai receber música clássica. Então, você vai ser impedido de descobrir pela curiosidade, porque não vai chegar até você. Né? Então, essa é uma ferramenta que é muito interessante para você se especializar. Mas você pode ir. Mas você pode ir. Como é que você faz para ir? Né? Aí eu acredito na força da educação. Né? Assim, aí você precisa ter um sistema de ensino que te provoque, te ensine e fale, você pode decidir.
Você, aliás, deve decidir, né, o que você quer ver e como se apropriar da informação. Não fique passivo, não seja passivo, né, em relação à informação. Seja ativo, né? Mas para você ser ativo, você primeiro tem que ter tido toda uma instrução, para isso está chamando de educação, Isso. um treinamento para ser ativo, que não é o que acontece. Né? Não é o que acontece. Mas as pessoas têm se libertado, vamos dizer assim. Elas têm conseguido escapar desse processo. Eu acredito no ensino, na escola. A escola que não precisa ser a escola careta formal, aliás, ao contrário, a escola que não seja careta, a escola aberta, a escola que vá para o mundo, mas que tenha os seus mentores, que tenha o seu espaço de discurso. E aí, comparando, por exemplo, com a França, tem uma coisa muito interessante, que o ensino público na França, eles têm uma matéria, que não é a psicologia que tem na Argentina. Isso que eu ia falar, só pode ser psicologia. Então, negócio, vamos resolver tudo com psicologia. Com psicologia. Mas é uma matéria que chama cinema. E essa matéria... No segundo grau? Na infância. Na criança, já começa com a criança pequena. No Fundamental 1, eles já têm o ensino do cinema, mas não é um ensino, não vou te ensinar a história do cinema, não é isso. Eu vou te apresentar uma obra de arte. E eu vou fazer com que você se relacione com essa obra de arte. Nós vamos falar sobre esta obra de arte. E o professor, e aí vem essa é uma ordem, na verdade, né, do currículo, que é o professor não fala a opinião dele, ele apenas provoca o debate. E o debate, então a escola vai ao cinema e aí eles discutem o filme. E eles vão entender os vários pontos de vista, eles vão discordar, e a brincadeira é, eu vou argumentar o que eu acho, por que eu pensei assim, você vai argumentar outra coisa. Isso para mim explica muito porque os franceses são tão... eles gostam da discussão, né? E discutir não significa que a gente não é amigo, ao contrário, isso um debate é saudável. Isso me estimula a perceber que eu posso ter uma opinião, e que eu devo defender a minha opinião, e que também a minha opinião ela tem que ter fundamento, tem que ter um fundamento. Isso é um exercício. Isso sim, claro. É um exercício. Um exercício que não te deixa passivo. E o cinema é só o catalisador desse exercício, na verdade. Exatamente. Ele não é o fim. Ele não é o fim. Ele é o meio. Ele é o meio. E é muito importante a gente entender que qualquer cinema, e mesmo um programa jornalístico, ele é um ponto de vista. A gente não pode nunca entender que isto é uma verdade absoluta, né? A gente tem que entender o que está por trás disso. E cada vez mais a gente tem que entender que o audiovisual é um ponto de vista. Porque a gente está aqui conversando 1h30 e depois vai para o rádio editado. Vocês vão escolher o que eu vou dizer. Para o rádio, sim. No YouTube, não. Porque a gente não tem o tempo para ficar no rádio. Mas no YouTube, não, ele vai inteiro. Mas no rádio é verdade, a gente edita porque o programa tem que ter uma hora. E não tem problema. Filme também. Não é que é problema ou não, eu concordo perfeitamente com o que você está falando. Você tem um critério para cortar, qual é o critério? Como você estava falando lá no começo, o filme são as minhas escolhas. Aqui são as escolhas da Gabriela. Que edita para o rádio. É isso. Assim, são as suas escolhas. E diz muito sobre você. Não é isso? Voltando lá naquele comecinho que a gente estava falando. Então, no final, o teu filme é o teu olhar sobre aquilo. É o meu discurso. Exatamente. Como tudo é assim. Um livro é assim também. Um quadro é assim também. Um programa jornalístico também é assim. Um jornal, uma revista, qualquer que seja, né? É isso que você está falando. E discutir sobre isso é saudável. Isso. Inclusive, se contrapor a esse ponto de vista é saudável, não é isso? Exatamente isso. Mas quando alguém se contrapõe, por exemplo, ao teu filme, e fala, não, é uma porcaria, como você leva isso? Eu não sei se alguém chegou a falar assim, que é uma porcaria, com esse grau de agressividade, né? Mas assim, supondo que aconteceu isso, e você parece que aconteceu, como você recebe? No caso do artista, né, assim, como a gente... Porque é um discurso, porque você se sente nu na frente de todo mundo, e aí alguém chega e fala, não gosto do teu corpo. Você, né, assim, mas é o meu corpo, né, assim, então assim, não,
Ou é a sua visão sobre o meu corpo também, não é isso? É a visão dele sobre É a o teu visão corpo, dele. não é o seu corpo. Não é isso, obrigado, você tá exatamente, é exatamente isso. Mas na hora que alguém fala, É ruim. não é uma sensação gostosa. É. Porque mexe com o teu ego. Então você tem que fazer um exercício para se desprender do ego, para abstrair, falar, não, isso é o ponto de vista dele. E tudo bem, não tem problema. Né? A questão é na hora que esse discurso contamina. Né? Assim, aí outras pessoas que não vão ter a oportunidade de ter a sua opinião própria. Mas faz Vão parte do jogo. repetir Podem repetir, podem pegar um sem embalo. ter um senso né? crítico específico. Específico, exatamente. Mas faz parte do jogo. Que é o caso do isso crítico de cinema, que é o caso do crítico de qualquer outra coisa, assim, que pode simplesmente dar uma opinião e influenciar um monte de gente, Uhum, e essa opinião, do teu ponto de vista, pode estar completamente equivocada. exatamente. E que tudo bem também. Mas aí, assim, o que eu quero dizer assim, que para o artista, quando ele escuta uma crítica, não é simples. Né? Assim, e eu conheço muita gente, até na época do cinema novo, até porque o cinema novo era composto por cineastas de muita personalidade, com muito espaço internacional e numa determinada mídia, que teve um outro cinema brasileiro que não existiu, deixou de acontecer por quase uma vergonha assim de eu não sou tão intelectual, eu não tenho um discurso tão afinado, então eu me ausento, eu não vou falar, não vou fazer, eu não vou ser aceito, né? Então muitas Mas vezes quem o é? artista O Zé do Caixão, é isso? Qual é o outro cinema? Ou é a porno chanchada? Qual é esse outro que foi? Não, acho que o Zé do Caixão não. Acho que o Zé do Caixão... Na época ele não ia mal, né? Depois ele foi reconhecido, não é? Ele era popular e não era reconhecido intelectualmente. Ele foi reconhecido depois ele virou... Coffin Joe. Depois que ele foi Coffin Joe, ele ficou cult. Antes ele era só popular e fazia trash. É verdade. Depois é teve isso essa... mais ou menos que você está falando? É isso também, sim. Mas eu digo até de outros cineastas que talvez não tão Famosos. Não, porque você pegou um exemplo assim, a pornô chanchada, né? Uma coisa assim, já muito mais radical. Eu digo um meio do caminho, assim, sabe? Um cinema que isso teve na música também um pouco, né? Tudo que era popular era visto como ruim, é por isso que eu usei esse exemplo. Mas é isso. Assim, O cinema se não também era de viveu elite, isso. porque a bossa nova era uma música de elite também, não era uma música popular. A popular era a Ângela Maria, que não era visto como uma coisa. E por isso que eu usei esse paralelo, estou perguntando se era isso por aí que você estava indo. Sim. É isso mesmo. Mas, na verdade, assim, voltando, né, assim, essa questão do artista, quando eu vejo um artista sofrendo porque ele lê uma crítica, né, negativa, isso pode fazer com que o artista não crie mais. Eu acho isso uma pena, até porque ele está em movimento. Hoje ele criou essa obra, amanhã ele vai criar outra, né? Assim, então, teoricamente mais maduro, mais né? maduro, Mas o processo, isso é uma coisa mesmo cruel, porque o artista ele amadurece aos nossos olhos, não é isso? Então, no teu caso, o teu primeiro filme foi bem, mas assim, normalmente não é assim, né? Então, assim, e o processo, a pessoa não começa bem, ou a atriz, ou o ator também, ninguém começa ótimo, tá certo? Então, e toma porrada, porque se compara sempre uma atriz com a Fernanda Montenegro, uma Fernanda Montenegro de hoje, né? E pau nela, e tal, não sei o quê. E é muito difícil mas mesmo. sabe uma coisa também, né, que é muito interessante? Eu lembro quando eu fiz o Bicho de Sete Cabeças, eu queria fazer antes dos 30 anos de qualquer maneira. Era também uma das metas. Por quê? Tem alguma razão? Nenhuma. Eu não queria demorar. Para mim, 30 já era muito tempo. Já era velha. Já era velha para fazer um primeiro longa. Na hora que eu comparava com cineastas americanos, né, o Spielberg, né, com 18 anos já, né, fazendo... Mas não vale. Né? Mas muitos outros cineastas também, assim, já na faculdade já fazendo seus longas, e aqui aquela dificuldade toda. Então, e hoje eu entendo também, assim, que eu acho muito importante a gente ter cineastas
novos, ainda bem jovens, com seus 20 e poucos anos, de preferência antes dos 21 anos, fazendo seu primeiro longa, porque existe uma entrega, uma certa porra louquice que eu acho saudável, né? Que vai perdendo. E que perde, né? E que tem a ver justamente com esse raciocínio que tem assim que o ser humano ele tem essa parte frontal, né, do cérebro que ele ainda não está totalmente formado até os 21 anos, né? Acho que agora parece que é mais. É Acho mais que é até 24, 24, então ótimo. Olha que até os 24 anos tem que tem que fazer tem um que filme. fazer um longa. Isso. Né? Tem Enquanto que fazer você um filme. é 100% não, enquanto você ainda não é 100% responsável. Exatamente. É Mas você ia falar isso, de comparar, era isso? Porque eu acho que aí é que nasce muitas vezes. Você não tem o novo. Pela irresponsabilidade. Exatamente. Então você não teve tempo de estudar tanto, de entender tanto das outras coisas, você está mais livre, né, para um discurso espontâneo. Né? Eu não quero tanto te agradar. Aliás, se eu não te agradar, ótimo. Dane-se. Dane-se. Isso é autoral. Né? Isso eu acho muito bacana. Então, mas ao mesmo tempo, se isso tomar um monte de tiro, pode ser, você acredita que isso pode... É um risco, porque eu acho que tem que correr esse risco. Isso. Exatamente, pode Acontece travar. muito? Acontece muito. Muitos colegas meus de faculdade, de cinema, que não estão no cinema, não aguenta. Exatamente, porque é muito puxado mesmo. E não existe, você não consegue, é interessante isso, você não consegue colocar a obra e você. É isso, não é a obra, ele não gostou, não de mim, ele não gostou do que eu fiz. São assuntos diferentes, né? São assuntos diferentes. E que eu posso fazer melhor, e sempre é assim, sempre a gente pode fazer melhor. A questão é que muitas vezes você quer fazer melhor para agradar aquele fulano. Aí é um erro. É uma má razão para fazer melhor, porque é o melhor dele. Exatamente, o olhar do outro não é mais o seu. Mas um dos meus melhores história... conselhos que eu recebi quando eu fui fazer O Bicho, que foi uma coprodução com a Itália, chegou o produtor italiano e eu queria mostrar serviço. Eu queria falar, olha, então a minha referência é essa, porque eu estou pensando em fazer assim, e só fazendo citações. Por insegurança. E aí o Marco Miller, que é esse produtor italiano, falou assim, Laís, posso te falar uma coisa? A tua melhor referência é o teu curta-metragem. Presta atenção nele, volta para ele, faz teu longa, olhando para ele. Quando ele falou isso, mas tirou um peso das minhas costas, que aí eu vi e falei, é só isso? É só isso? Isso eu sei fazer. O filme eu não sei, o longa eu não sei, mas isso aqui eu sei. Isso eu sei fazer, exatamente. E isso me deu essa liberdade de criação, de que eu não tinha que agradar ninguém, eu tinha que me agradar. Me agradar no sentido de... Eu entendo. Né, assim, ao mesmo tempo que você quer contar uma história para que os outros a percebam. Sim, sem dúvida. Então você tem que equilibrar isso. É o para você, mas eu tenho que acreditar primeiro nesse discurso e para que o outro também acredite, né? Senão fica uma pequena farsa, né? Você percebe isso. E aparece, né? Aparece. Fica falso, né? Tem uma falsidade no ar, fica uma falsidade no ar. E eu faço muito isso, assim, na verdade, assim, eu sempre me lembro, quando eu vou fazer os meus filmes, eu lembro de novo disso, eu gosto de, apesar de que eu acho que cada filme que eu fiz, os filmes mudam, né? Não sou mais a mesma, mas eu gosto muito de voltar para mim mesma e tentar entender, né, quem eu era e continuar. Mas você é outra também, então é natural que você volte para você mesma, mas por uma outra você mesma, já que você não... Fica muito difícil você ser a mesma pessoa lá de trás, nem é bom. Né, que você seja a mesma pessoa lá de trás. Então é natural que isso aconteça, né? Que você se reencontre com uma outra Laís. Exato. E, portanto, um outro filme, um outro olhar, uma outra edição, um outro frame da vida. Não é isso? Você sempre... Tem uma coisa agora que me ocorreu, eu estava falando isso aqui e me ocorreu assim. Você nunca se distancia... É sempre você que está lá? Porque você fala isso, mas às vezes fico pensando, você tem o olhar do outro, você quer o outro. Porque no final, todo contador de história quer o outro, independente se é o crítico.
Concorda? Concordo. Não é você também, é você, mas assim, tenha o desejo de conquista, não é? E o quanto isso te afasta de você, o quanto isso faz você se... Por isso Entende? que aquela perguntinha, assim, quando você vai fazer um filme, por que você vai fazer esse filme, qual é o seu discurso, isso você tem que levar até o final, porque o filme vai mudar, ele vai virar outro no processo. Não tem como, porque, aliás, a brincadeira é essa. É um trabalho coletivo, né? Assim, você tem o fotógrafo, você tem o ator, você tem o roteirista, você tem o montador, você tem tantas etapas e que você tá somando olhares. Você não né? é ciumenta. Não, eu sou muito ciumenta. Porque do jeito que você está falando, não, ótimo. Mas eu adoro ouvir, adoro. Mas de fato, é um trabalho de colaboração, sem dúvida nenhuma. Mas é importante um discurso, né? Assim, chega uma hora, alguém tem que amarrar isso. Quem vai amarrar esse discurso é o diretor, né? É importante isso. Mas voltando lá para essa história no final é uma tentativa de conquista. Isso, mas aí você quer se comunicar, né? Assim, não é fazer só para... Não basta eu ficar satisfeita. Eu tenho esse discurso e eu quero que aquela pessoa entenda aquele meu discurso inicial, né? Mais que entenda, você quer ser querida ou não? Comova, se emocione, né? Assim, e para isso, no meu caso, eu faço alguns testes. Desde o roteiro, eu faço leitura de roteiro para público que não é do cinema, para um público normal. Ser humano normal. Ser humano normal. E pego todos os comentários. Ah, mas eu não entendi por que fulana fez assim. Ah, você não entendeu? Então eu tenho um erro no meu roteiro, porque eu queria que ela tivesse entendido. Eu não entendi porque ela disse aquilo. E quando disse aquilo é o contrário. Ah, tá, então tem um erro na frase. Aí você vai lá e corrige, aí faz um novo teste, as pessoas entendem. Ah, agora entenderam. Então eu trabalho muitas vezes com a tal da audiência, não com o objetivo econômico. É uma pesquisa, mas é uma pesquisa. É uma pesquisa. E mesmo com o filme, vamos fechar o corte, antes de fechar o corte, eu também faço sessões para entender como as pessoas se faz sentido, se as pessoas percebem aquilo que você quer dizer. Exatamente. E eu acho isso muito importante. Eu acho que aí, no caso do audiovisual, que tem muito poder, né? Eu acho que a consciência de que você tem um discurso, e esse discurso pode influenciar a vida de alguém, isso não é brincadeira, né? Assim, porque o cinema, ele tem a força de mudar a vida de uma pessoa, né? Assim, você já deve ter ouvido assim, depois que eu vi tal filme, minha vida mudou, tomei tal decisão, descobri não sei o quê, né? Assim, depois as pessoas se arrependem, mas muda teu ponto de vista sobre o mundo, né? Te abre a cabeça de fato. Ajuda a mudar mesmo. Ajuda muito, é muito legal, né? Assim, uma responsabilidade grande. Então, acho que tem uma responsabilidade no seu discurso, na forma como você fala. E por isso eu acho também, assim, eu fico muitas vezes preocupada, mas com um determinado cinema irresponsável, que é um cinema que busca a audiência, filmes de violência, filmes que abrem umas caixinhas do nosso inconsciente, que talvez não precisassem ser abertas, entendeu? Assim, eu não sei o quanto da nossa violência no mundo também não é reflexo de um audiovisual violento, sabe? Essa possibilidade de eu posso chegar aqui e metralhar todo mundo, sabe? Essa sensação de poder. Eu posso... Essa é uma discussão terrível, porque... do ovo e da galinha, não é isso? Mais ou menos mas é isso mesmo. Eu não quero contribuir, eu não quero. Tem gente que diz que não, pelo contrário. Que é melhor que seja ali. E que isso é uma catarse. Mas né? Posso falar, eu fui assistir... Eu não estou defendendo, tá? De verdade, porque eu não tenho nem Então, eu acho que cada um que durma tranquilo no seu travesseiro. O filme violento é uma catarse e o cara não vai ser violento fora. Existe esse discurso, né? Como jogo que você também tem violência de matar e tal, e o cara não vai matar lá fora. Tem gente que defende que é isso. E tem gente que defende que fala, não, peraí, eu estou ensinando as pessoas a matar cada vez que eu faço assim. Eu nunca vou esquecer quando eu fui assistir o Tropa de Elite 1 no cinema, numa sessão comum, normal. E quando
a tal da cena do saco na cabeça, entendeu? Assim, a plateia estava em êxtase. Eu estava sofrendo. Eu fiquei muito assustada. E assim como eu percebia que eles estavam em êxtase, os que estavam em êxtase estavam provavelmente percebendo, não sou só eu que estou em êxtase. Né? É um êxtase coletivo. E isso é um pouco também dizer, então pode? Então quer dizer que dá? Sabe? Então tudo bem ser assim? Então se está lá, né? Assim, podemos... E quando o filme acabou, a plateia urrava, entendeu? Aplaudia, cantava, assim. E eu estava mal, porque eu entendi, na minha leitura, uma crítica, mas eu percebia que aquela plateia não estavam entendendo a crítica, exatamente. E isto me assustou, porque isso estimula talvez um lado da sociedade que não é legal. O que o filme gostaria de falar e de repente ele gera um... Exatamente. Mas é complicado isso, porque complicado. Senão você vai falar assim, então tem assuntos que eu não vou tocar. Não é o assunto. É? O assunto tem que ser colocado, mas a maneira como a plateia entende o assunto, isso você pode organizar o discurso. Você pode contar a mesma história e deixar a crítica mais clara para a plateia. Você pode induzir a plateia a um olhar crítico, se você quiser. Né, assim, se você não quiser, eu entendi. Então, o que eu quero dizer assim, que quando eu estou, no meu caso, a minha forma de criar, que não é necessariamente, mas é a minha forma, a correta. É o teu olhar. Mas eu gosto de entender como a plateia está entendendo o meu discurso, porque se ela estiver entendendo outra coisa, depois não adianta dizer, mas eu não quis dizer isso, mas eles entenderam aquilo. E aí eu falei, missão número 1 de comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. É o que o outro entende, exatamente. Então dá para você fazer algumas correções, né? E eu acho isso, no caso do audiovisual, que é uma comunicação de massa muito poderosa, eu acho que o autor, mesmo o artista, ele tem que saber o que ele está fazendo. Não dá para dizer... Não tem nada a ver com isso. Isso. Fiz só para mim. Isso, exatamente. Você não fez só para você. Por mais que seja o teu olhar sobre aquilo. Exatamente. Ou então assuma a responsabilidade das consequências, não é isso? Exatamente. Porque exatamente. Existem consequências, né? E aí o artista não pode dizer, mas eu não sabia. É isso que você está falando. É isso que eu estou falando. Eu não queria isso, eu não queria este resultado. Exatamente. Pensar porque antes, um filme, se a gente for pensar bem, que é contar história e que eu adoro, né? É quase como se a gente fizesse assim, é um sonho coletivo. Vamos sonhar junto? Por esse momento. Por esse momento. E eu acho isso muito interessante, né? Que na verdade é do ser humano lá, né, da fogueira. Desde né? sempre. Olha, eu vou contar uma história, né? Aí fica lá todo mundo em silêncio, ali ouvindo. E aí, o que aconteceu? Como foi? Nossa, tô com medo. É uma história de romance. E começou nessa tradição oral, né? É gostoso ouvir história, é gostoso. A história, esse sonho coletivo, na hora que a gente for também entender a importância do sonho, o sonho ele serve para a gente nos alertar de coisas, né? Quando a gente está dormindo, a gente sonha com um determinado fulano vai morrer, ou então, né, assim, porque você tem medo que aquela pessoa morra de verdade, então te cria um estado de alerta. Tem a ver com você, né? Te cria situações de reflexão sobre a realidade. O sonho é uma reflexão sobre a realidade, ele está te dando sinais para você ficar em estado de alerta na hora que você está acordado. Na hora que você faz um filme é um sonhar acordado coletivo. Vamos sonhar junto? Eu acho incrível isso, né? Para falar a verdade, porque a gente sabe que é mentira, mas a gente se emociona. A gente se emociona. Eu acho incrível esse salto. Eu não sei como que a gente consegue esquecer. Acreditar que aquilo é verdade. Não é incrível? É incrível. Eu acho é de um poder. Então, isso. Mas você percebe o poder? Na hora que você chora ou que você ri, você só chora ou ri quando você está entregue. Eu sei, mas né? mesmo assim... Uma entrega absoluta. Filme de chora medo. agora, conversando aqui comigo. Laís, desculpa, não consigo chorar. Não é assim chorar. Chorar não é assim. Para chorar, você sentiu profundamente. Mas não é verdade aquilo que está lá, né? Assim, mas mexeu com você. Não é louco? Porque mexe no teu inconsciente, muito poderoso, te transforma de verdade. Você pode ser uma pessoa antes e depois de ver um filme. Você pode tomar uma atitude na sua vida antes e depois de ver um filme. Ele tem esta força.
né? Então, e que bom que é assim, né? Mas vamos ter, para quem faz, tem que ter essa consciência, né? Assim, é como eu vou do que a gente está causando. do que a gente pode causar, do que a gente está causando, do que a gente pode causar. Mas tem uma outra coisa também que eu acho legal no cinema, que tem a ver com o sonho, que o sonho também pode ser uma projeção, né? Quando a gente fala, eu sonho em ser arquiteta, né? Eu tenho um desejo, eu tenho um projeto, eu gostaria muito, né? Que legal. E o cinema, ele também é esse sonho de, Claro. eu posso, olha que interessante. Então uma mulher também pode virar, fazer tal coisa que eu vi num filme? Pode. Então eu posso decidir na minha vida, eu tenho esse direito de escolha, eu posso ser tal coisa, como eu vi ali? Pode, você decide os seus passos na sua vida. Ninguém decide por você, né? Não vem dizer que foi fulano, ciclano, não, a decisão é sua, né? Então, a possibilidade do sonho de ter uma vida, de ter tal coisa, de pensar tal coisa, um filme, ele é esse sonho acordado, que ele é libertador. E tem umas coisas engraçadas que eu vejo até na tecnologia, né, que eu vejo quantas, que vem da literatura, né, assim, que vem do sonho, que eu projeto o futuro. Eu adoraria que, para eu falar com você, eu estivesse na minha casa, você na sua, e eu boto aqui uma folha na minha frente, eu te vejo, eu nem saio de casa e a gente conversa. Né? A gente achava que a gente não ia ver isso, né? E agora é uma realidade. Porque alguém sonhou, vamos combinar que se alguém... Isso é projeção, é um sonho coletivo lá de trás, que o cinema, como não precisa ser de verdade, é tudo uma brincadeira, ele faz acontecer, você, que legal, né? Como eu adoraria, né? Ficção científica num determinado momento e virou... E vira realidade, porque vira um sonho, vira uma brincadeira coletiva, vamos sonhar juntos, vamos fazer aquele futuro ser agora. Né? Isso é um exemplo da tecnologia, mas não precisa ser só na tecnologia. Entendi. De projetar um futuro e depois ir atrás dele. Ir atrás dele. E buscá-lo. Que nem o tênis do De Volta para o Futuro, que foi feito lá e depois a Nike quis fazer agora. Vem e faz, exatamente. Né? Assim, tudo tem essa brincadeira. Então, eu vejo que o cinema, que hoje em dia a gente fala o cinema da sala de cinema, mas está na nossa casa, com as TVs, como elas são hoje, é um pequeno cinema de qualidade dentro da sua casa. Eu não tenho essa coisa... se não é na sala escura, não claro, vale. Exatamente. Vale igual, né? Assim, para mim vale igual, né? Não tem, a gente se adapta a isso. Tem muita gente que fala que a experiência é tão diferente que não é a mesma coisa. Então, o que é que tem no cinema, na sala de cinema, que é diferente? Primeiro, você sai da sua casa. Aí é uma questão de atitude na vida, né? Vamos cada um sair daqui, vamos num outro lugar, vamos ocupar um espaço público, vamos, né, viver uma experiência presencial com outras pessoas que você não conhece. Exatamente. Às vezes o filme em si quase não importa, o que importa é a atitude a experimentação sensorial, o sair para jantar depois, ou a possibilidade de ter um namorado, de sair, isso faz parte também do cinema. E às vezes, assim, você assistir um filme muito bacana sozinho na sua casa, é legal também, mas... também legal. E uma coisa, isso eu percebi outro dia, assim, tem 2 semanas, na verdade, uma coisa muito engraçada que eu notei, os programas, esses sitcoms, né, que a gente agora também, né, já vem produzindo no Brasil, que botam aquelas risadas. Eu fiquei pensando que aquelas risadas, elas servem também para parecer que a gente não está sozinho. Para parecer que a gente não está sozinho. E a sensação de não estar sozinho, a sensação do coletivo, ela é libertadora. Na hora que a plateia ri, você fala, eu posso rir também. Aí você ri. Muitas vezes você ri não só da piada, mas você ri da risada de alguém que está do seu lado. A risada é tão engraçada. Você vê o outro rindo tanto, você fala assim... E a risada é aquela sensação de... É uma energia que estava represada em você, e você faz assim, que bom, né? Às vezes não. Às vezes você é induzida, é que nem palmas. Então, mas é isso que eu ia dizer. Então, ela tem os dois lados. Então, tanto pode a risada, ela pode ser libertadora, porque te permitiu rir, né? Como também pode ser, na verdade, induzir uma coisa que você não iria fazer. Não iria fazer, exatamente. Serve para te conduzir também.
Agora para cá, agora para Igual lá, palma, que agora nos para programas cá. lá, agora palmas, agora não palmas, não é Exatamente. espontâneo Mas a gente necessariamente, faz. tá certo? E você percebe que isso existe. Só que funciona Só do que mesmo funciona. jeito, Desde os mesmo anos sendo fake. 50, Não, então. funciona. Porque A esse gente negócio. é muito burro, falar a verdade, porque a gente cai nas coisas, a gente sabe que é assim, mas a gente cai do mesmo jeito. Sabe como eu descobri? É. Eu estou falando uma coisa muito óbvia, É. não coloquei o ovo em pé, eu sei disso, mas é que eu É. acabei de ter essa percepção que eu estou montando um filme e o montador, de brincadeira, pegou Botou uma cena risada. no filme e falou: Laís, agora assiste de novo essa cena. Eu fiz uma brincadeira. Ele botou as risadas e as palmas no início, no fim. Eu ria, mas de dar dor na barriga. Eu não acredito que eu fiz um sitcom. Não, e que você mesmo caiu nisso. Você conhece a cena, muito, já viu, fez, filmou, então aí você cai. Vê como a gente Não é é? ingênuo com as Não coisas, não é isso? Não é? E como a gente é manipulável também. O tempo inteiro. E aí eu estou um pouco reforçando isso que você está falando, quer dizer, a responsabilidade de quem produz tem significado e Sim. tem consequências naquilo que faz. Exatamente. Ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para que isso não vire autocensura, para que isso não O politicamente correto. Isso, politicamente correto. Tudo para que isso isso. não vire também uma coisa chata. Né? Por isso também, aí, né, tudo tem que ter o bom senso, você tem que usar do bom senso, né? O bom senso é muito importante, né? E a liberdade do artista, mais uma vez, para que ele possa criar livremente, né? Porque o artista, ele é um pouco esse para-raio. Mas é muito difícil essa história. A liberdade com a responsabilidade. É muito difícil. A gente tem que escolher um lado, não é? Porque se você fala assim, não, eu sou livre, mas com responsável, então você não é livre, porque se você quer ser responsável, você não é livre. Se você é livre, você pode ser irresponsável, o que quer dizer, às vezes, legal e às vezes não legal. Às vezes é uma coisa nova e às vezes é uma coisa irresponsável mesmo no mau sentido da palavra. Exatamente. Mas tem que escolher um lado, não é? É difícil você manter os dois. É bem difícil. Existe um olhar que é, bom, deixa livre e não necessariamente o mercado, mas assim, as pessoas selecionam isso. Esse é um jeito de olhar, não é? Cada um se coloca e depois o mundo filtra. É um jeito. É um jeito. Tá certo? Aí, o aí outro eu, não, é ser responsável, mas aí você perde parte da liberdade. Não tem como ter os dois. Não é isso? Como é que você tem os dois? Não dá. É difícil, eu concordo com você, mas eu faço esse esforço comigo. Eu vivo esse dilema quase que diariamente, né? Como ser espontânea, como ser eu mesma, como relembrar e ao mesmo tempo antes, ser responsável. E ao mesmo tempo ter consciência de que tudo tem consequência, né? Então, eu acho que aí entra o tal do bom senso, né? Nem que todo também artista... é um ponto de vista muito seu. O que é o bom senso? Não é o senso comum. Não é o senso comum. Não é? O Bolsonaro acha que tem um senso, não é isso? E que ele tem um olhar. Eu estou usando ele como um exemplo. Sim, é um ótimo exemplo. Mas ele tem um olhar e acredita nesse olhar, e o bom senso dele não necessariamente é um bom senso. Não é? Então, mas a liberdade das pessoas, não dele fazer apologia da ditadura, tá certo? Ou, como ele fez com a outra deputada, de falar sobre estupro e tal. Isso ele não tem liberdade, porque isso é crime, tá certo? Então, mas a liberdade dele pensar do jeito que ele pensa, fora o crime, ela tem que ser garantida. Mesmo, porque essa é a coisa, mesmo com as coisas irresponsáveis que isso significa. Não é? A gente vive num país democrático, então todo mundo tem o direito de se expressar, né? Sem dúvida nenhuma. Mesmo que eles aí a o gente que acha precisa que o bom senso não faz sentido que nenhum. Todos têm o direito de se expressar, né? Que todos têm o mesmo espaço de expressão, né? Assim, eu acho que isso que é no caso que a gente está vivendo hoje, né? Em que a gente tem os meios de comunicação ainda dominado por famílias, né? Assim, a gente sabe que as rádios, as televisões pelo Brasil inteiro
pertencem a famílias que estão grupos. ligadas à política, né, a grupos políticos, né, que existe sim uma máfia por trás. Então tem um discurso aí por trás. E quem tem acesso, quem faz esse discurso, né? Só um lado da moeda. Né? Então, na hora que a gente tem o Jean Willis que entra com uma câmerazinha, né, na votação da Câmara, aquilo é libertador, porque ufa, graças a Deus eu estou vendo um outro ponto de vista do que está acontecendo ali dentro. Ainda bem que existe essa câmerazinha que botaram na mão dele. Né? Isso eu acho que é muito importante. Isto sim é libertador. Tem que todo mundo ter espaço a todos os discursos. O discurso mais da direita, o discurso mais da esquerda, né? Mas que todo mundo fale, que aí você dê oportunidade para as pessoas ouvirem e tirarem as suas conclusões. Né? Mas o que eu sinto, infelizmente, isso é o ideal, que a gente no Brasil vive uma pseudodemocracia, porque na hora que você tem os veículos principais de comunicação pertencendo a famílias, né, você tem o olhar dessas famílias. Um discurso. O olhar dessas famílias é o que sai em cada um desses. Que, ok, se a gente colocar assim, o teu filme é o teu olhar, aquela mídia. Desde que isso fique claro. Exatamente, né? exatamente. Desde que isso fique claro. Fique claro. Esse é o meu olhar. Mesma oportunidade para todo mundo, para colocar o seu discurso. Né? Bom, tá bom? A gente está, daqui a pouco estamos em todos os lugares. Eu vou fechar, que a gente falou, passou por muitas coisas, mas eu vou fechar com a pergunta que eu sempre fecho, com a tua experiência, com o teu olhar, com a tua visão, com a tua vida, quem você acha que nós somos, nós humanos? Esse grãozinho de areia, né? Insignificante, né? Com um ego imenso, né? Que ego grande, né? Como a gente não respeita o universo, não respeita a natureza. Às vezes, quando eu tô voando de avião, que eu olho para aquela cidade imensa, né, assim, um monte de asfalto, um monte de prédio, mas me dá uma sensação visual de que parece um câncer. Né, assim, uma falta de respeito, né, um comportamento tão irresponsável, nada solidário. Né? E quando eu digo não solidário, não só não solidário com o outro ser humano, é com a natureza mesmo. Né? Me impressiona a incapacidade de compreender e respeitar quem está do lado. Né? Muito ego. Não, um grãozinho de nada no universo com um ego imenso. Não. Tá excelente.